E aí pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento em que vocês estão vendo esse vídeo. Vamos continuar aqui com a construção, com a elaboração de nossos aplicativos, nossas aplicações. Vamos dar prosseguimento e iniciaremos o projeto hoje com uma calculadora simples. A primeira coisa que vamos fazer é justamente planejar a nossa aplicação. Vamos pegar o exemplo aqui da calculadora do computador, né? Ela tem vários botões, né? Botões que vão representar as ações, o botão do resultado. Quando eu quero inserir um número, eu vou clicando nos botões, correto? Percebam que nesse caso a informação ela fica retida numa legenda de baixo e ela sobe automaticamente quando eu clico no botão. Novamente, na hora que eu vou clicar no 2, o 98 ele vai desaparecer, 98 mais aqui vai permanecer e eu inseri o 2. Quando eu apertar no botão igual, o 2 vai subir, vai aparecer o igual e eu vou ter a conta completa aparecendo aqui. E calculadora tem de vários tipos. Olha, a científica é um pouco mais encorpada, tem mais opções, mais botões, né? Vamos voltar para padrão e vamos até diminuir ela, para ficar mais fácil para a gente. Eu estou pegando aqui de exemplo para mostrar para vocês um exemplo prático. Percebam que ela só aparece, então ela seria mais simples de fazer. De toda forma, se a gente fosse fazer essa calculadora, ela poderia não ser tão simples assim nos blocos, na construção dos blocos. Como o objetivo do curso é ser introdutório, farei uma calculadora simples e na nossa aula síncrona da próxima semana, a gente pode tentar fazer junto alguma dessas aplicações. Vocês podem fazer ela simples, entender o processo. Aos que já estão mais avançados, estão entendendo um pouco melhor, podem já elaborar a sua própria calculadora, com a sua própria lógica, e a gente pode conversar isso depois juntos, né, na aula síncrona, mostrar o resultado do nosso estudo na aula síncrona. A primeira coisa que faremos será mexer nos componentes, no caso aqui na tela 1, na Screen 1. Eu vou vir aqui em alinhamento horizontal e vou mudar para centro. E aqui embaixo eu vou colocar o título para torná-lo invisível. Eu vou puxar aqui os componentes direto para o visualizador, para que eu possa explicar melhor a ideia da aplicação para vocês. Como que eu fiz esse planejamento. Então vamos puxar a legenda 1, ela vai ser o nosso título. Aqui nós vamos começar a puxar os componentes organização. Vou puxar 2 de organização horizontal. Uma organização em tabela e uma organização vertical. Percebam que se eu fosse manter esta formatação, seria interessante que eu voltasse aqui na tela 1 e clicasse na opção rolável para que a barrinha lateral ficasse disponível e eu conseguisse alterar aqui, movimentar aqui a tela. Porém, não vai ser necessário, eu só estou falando aqui para vocês, relembrando essa opção, mas não vai ser necessário nesse momento, porque eu vou alterar as propriedades dela posteriormente. Eu vou puxar agora uma legenda, ó, como é que ele já ajustou automaticamente esse ajuste da organização, tá vendo? Tá automático. Então, sempre que a gente puxar, ele vai se ajustar. E vou puxar uma outra legenda para cá, para a organização 2. E vou fazer o seguinte, aqui eu vou escrever número 1 ou número 2, vou colocar igual, e vão ter duas caixas de texto em que eu vou poder digitar os números, né? Na legenda eu não consigo ter uma ação, eu não consigo muitas vezes escrever em cima delas. Posso alterá-las? Posso. Mas na caixa de texto fica mais fácil porque já se imagina uma interação entre o usuário e a aplicação.
eu vou agora puxar para a organização em tabela 4 botões. Percebam que é possível nas propriedades a gente alterar o número de colunas e de linhas, bem como a altura e a largura deste componente de organização. Mas como eu vou colocar aqui os botões referentes às 4 operações básicas da matemática, então 2 colunas e 2 linhas caiu muito bem, vai me servir muito bem, é exatamente o que eu quero. Então, soma, subtração, multiplicação e divisão. E agora aqui embaixo eu vou inserir 2 legendas. Eu vou alterar e vocês vão visualizar depois. Vou inserir aqui também o notificador. Eu posso inserir ele em qualquer lugar da tela. Percebam que ele não altera nada do designer aqui. Por quê? Ele vai ficar sempre lá embaixo, como um componente invisível. Ele não vai aparecer, mas é ele quem fará a conexão entre a minha aplicação e o celular, que tem já a propriedade específica para emitir determinada notificação, cada celular com sua especificidade. Então, temos aqui o título da nossa aplicação, coloquei a fonte em negrito, o tamanho da fonte para 20, e foi só isso. Aqui na legenda 2 eu inseri o número, palavra número, deixei o alinhamento do texto para a esquerda mesmo, e a fonte em negrito, número é igual. Na caixa de texto eu vou retirar aqui a opção dica, porque senão ela vai aparecer ali uma dica. O que eu posso fazer também é inserir, digite um número. É uma dica que eu posso deixar. Ela vai aparecer numa configuração diferente aqui quando o usuário for utilizar, for abrir o aplicativo. Uma coisa que eu posso fazer já aqui é permitir que sejam só números. Nos botões, já na organização em tabela, eu não alterei. Os botões, eu botei a fonte para 20, negrito, a altura para 10%, a largura 20%, alterei o texto aqui para mais simples, e fiz isso nos outros botões também. É possível a gente modificar a forma aqui dos botões, que pode ser arredondado, retangular. Tentem observar as diferentes propriedades e qualquer dúvida vocês podem tirar comigo. E se eu não souber, eu vou pesquisar para vocês, a gente vai conversar junto e vai descobrir junto. O resultado, eu deixei o tamanho da fonte, botei em negrito e escrevi resultado. O alinhamento do texto eu botei para centro. Aqui embaixo, no resultado, tem uma legenda que eu alterei para resultado e eu apaguei o texto. Deixei centro também. O que eu posso fazer aqui, de repente, é botar a fonte negrito ou itálico, dependendo de como eu quero que apareça o resultado aqui. Nesse exemplo eu vou deixar dessa forma. Modifiquei aqui também o nome dos componentes que eu vou utilizar mais lá nos blocos. A primeira caixa eu coloquei digite um número, e a outra caixa digite um número, coloquei número 1 e número 2 para diferenciar, saber qual caixa eu estou falando. Os botões eu também alterei para que a gente saiba qual botão realiza determinada operação, e o resultado aqui, que vai ser exatamente onde vai receber o resultado. A ideia é inserir o primeiro número, o segundo número, apertar qualquer um dos botões das operações matemáticas básicas e o resultado aparecer aqui. Bem, dito isso, vamos para os blocos. Pessoal, a maneira mais fácil de a gente construir essa aplicação é iniciar pelos botões que vão determinar a ação. Então a gente vai pegar a soma, vamos vir no resultado, e sempre que o botão soma for apertado,
a gente vai escolher aqui, a gente vai ajustar o texto do resultado para, vamos vir em matemática, escolher o bloco de soma e vamos pegar a informação contida ponto texto e somar a informação contida no número 2. Essa é a forma mais simples da gente construir essa aplicação. Vamos repetir o mesmo processo para os outros botões, utilizando os blocos internos matemática. Vamos trazer a subtração, a multiplicação e a divisão. E vamos inserir o que está contido nas caixas de texto número 1 para realizar a operação com o número contido na caixa de texto 2. Mas eu não quero só isso. Eu vou um pouquinho além e espero que vocês também vão além quando forem construir os seus. Uma coisa que a gente deve pensar é que o usuário pode não digitar nada aqui ou aqui. E mesmo assim, ainda assim, apertando o botão, ele vai resultar em um erro, porque não vão ter variáveis. Eu preciso pensar nesse erro e corrigir ele, pensar nessa interação entre o usuário e a aplicação. Então eu vou pensar da seguinte forma: vou utilizar aqui o bloco controle, vou fazer isso inicialmente aqui no botão soma, mas bem provavelmente eu vou ter que repetir isso nos demais botões. Eu vou colocar aqui uma condição. Se, no caso, vou até copiar aqui, ó, botar para duplicar, e aí eu vou vir no bloco lógica e vou selecionar esse aqui igual. Se esse número digitado na caixa de texto 1 for igual a vazio, eu quero chamar o notificador. Eu vou chamar o notificador 1 e vou pedir para ele mostrar um alerta. Por quê? O alerta é exatamente isso, um sinal temporário. Ele vai aparecer de forma temporária algum aviso para o usuário. E a gente vai ter que dizer qual aviso que a gente quer que apareça. A gente vai vir em texto, novamente nesse primeiro bloco, e vamos escrever: digite um número. A gente quer que ele digite um número. Quer que o usuário digite um número. O que a gente pode fazer também é, ao invés de só mostrar o alerta, a gente pode já chamar a caixa de texto 1. A gente vai aqui, ó, na caixa de texto 1 e a gente pede o foco dessa caixa. Vai aparecer já a opção para eu inserir o número e ele já vai ser inserido na caixa de texto 1. Só que a gente também precisa inserir essa mesma informação se a caixa de texto 2 também estiver vazia. Então eu vou fazer um para cada. Eu posso vir aqui na engrenagemzinha, vou inserir aqui, ó, um se não se. Se não se, ele já abre outro então, e eu vou botar mais um se não. Às vezes pode ficar aqui um pouco confuso e é necessário a gente ficar reorganizando mesmo, tentando organizar aqui para não ficar confuso. E aí vai ser o que? Eu vou fazer uma cópia do bloco de cima. Se eu tiver inserido algum número na caixa de texto 1, ele vai seguir esse passo a passo, mas não vai mostrar o alerta, ele vai para o próximo se. Né? No caso aqui a gente vai mudar para digite o número 2. Se a caixa de texto 2 estiver vazia, a gente vai chamar o notificador e pedir para ele digitar
o número, né? Pedir para o usuário digitar o número. E podemos também pedir o foco aqui na caixa de texto 2. Se ambos as caixas de texto estiverem com números, vamos então ajustar o resultado para receber a soma, no caso do botão soma aqui, desses dois números. E vamos realizar o mesmo procedimento para os demais botões. Percebam que para cada botão eu realizei o mesmo processo de verificação, verificar se as caixas de texto estão ou não vazias. E se não tiverem vazias, a gente realiza a operação, tanto na soma, quanto na subtração, na multiplicação e na divisão. Agora a gente vai testar e ver se está tudo funcionando. Vou conectar aqui com o assistente e vou testar minha aplicação. Pessoal, vamos vir aqui no aplicativo Meet App Inventor 2. Vou inserir aqui o código. Olha lá, ele já aparece para mim os números. Então posso digitar só número. Vou botar 2. Aqui é a mesma coisa. Vou botar 5. Se eu somar vai dar 7. Se eu fizer a subtração dá 3. Se eu multiplicar dá 10. Se eu dividir dá 0,4. Outro teste. Se eu somar ele vai pedir para digitar um número. Olha lá. E vai me chamar para a caixa de texto. Se acontecer a mesma coisa no 1, ó, ele vai pedir para eu digitar um número e vai me chamar para a caixa de texto específica. Então é isso. Está funcionando. É isso que a gente queria. Espero que vocês possam replicar e melhorar essa aplicação para a gente.